estamos recebendo hoje com muita alegria o nosso ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ex-secretário municipal da Subprefeitura de São Paulo, ex-secretário de Esportes, uma longa carreira na área pública, que é o nosso Walter Feldman. Walter, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. A palavra é sua. Vamos lá. Bom, amigos e amigas, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Pela segunda vez eu estou na Fundação, a primeira há muitos anos atrás, para falar sobre a área de esportes. Vocês sabem, eu fui secretário de esportes do prefeito Gilberto Kassab, 4 anos à frente dessa pasta, e posso dizer que foi um dos momentos mais ricos e felizes da minha vida. Seja porque nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução, uma atividade pública em geral tratada como secundária ou terciária na gestão das pastas de interesse público, mas com a compreensão, o apoio do prefeito Gilberto Kassab, nós conseguimos desenvolver um trabalho que até hoje é referência em São Paulo e no Brasil. Como que é possível, através do esporte, você fazer um trabalho transversal com a saúde, com a segurança, com as questões urbanas, com a educação, de tal forma que permitiu, tanto na área escolar, como na área de atendimento à comunidade, como de melhoria dos equipamentos e particularmente de atenção a uma atividade que até na longevidade passa a ser cada vez mais estratégico para atingirmos uma faixa etária cada vez mais longeva. Quero lembrar, estou vendo o Januário Montoni aqui também participando online, que ele era secretário de saúde na época. E nós fizemos juntos um programa Saúde no Esporte. O Januário me concedeu um recurso substancial e com isso nós fazíamos palestras de prevenção, de promoção, de predição de saúde nos equipamentos esportivos. Uma equipe muito qualificada e que entendia perfeitamente que a área de saúde também deve incluir, além do atendimento direto à população, todo o trabalho de prevenção na área de vacinas, mas também de educar a população em saúde. Eu particularmente trabalho na área privada exatamente hoje nessa atividade. Como é que você educa a sociedade para compreender seu próprio papel e aumentar o seu protagonismo no autocuidado? Algo que normalmente, tanto na saúde do Brasil como lá fora, existe ainda em fase embrionária. Então, agradecer, cumprimentar o Januário por ter me dado tanto apoio naquela época e lembrando que eu peguei o orçamento de 0,2%, levamos a quase 1%, até hoje a gestão Kassab é lembrada de maneira muito carinhosa como a referência de crescimento no setor dos esportes. Isso me permitiu depois ir à CBF como secretário-geral durante 6 anos para cuidar um pouco do futebol brasileiro, e quando eu saio da CBF eu sou convidado para presidir a Expo Fórum da Longevidade. Hoje mudamos o nome para Fórum São Paulo da Longevidade, muito por conta do apoio estratégico e fundamental da Prefeitura de São Paulo. Talvez a Prefeitura de São Paulo seja dos agentes públicos que mais compreenderam a necessidade de desenvolvermos políticas públicas para a longevidade. Como o Rondino falou, e essa é uma visão que nós precisamos também discutir aqui, a longevidade, a faixa etária, os chamados idosos, velhos, terceira idade, idade de ouro, melhor idade, uma série de denominações que muitas vezes não refletem a realidade, hoje pode ser transformada num ativo de melhoria das condições de funcionamento da sociedade moderna, ao contrário de como era visto um problema carregado muito nas atividades de saúde e de previdência. Nós sabemos que o maior problema de equilíbrio fiscal do Brasil
de grande parte do mundo, é a questão previdenciária, mas é também a elevação crescente dos custos de saúde, que, pela lógica, se acomete mais sobre a população mais idosa, quando a comorbidade vai se estabelecendo de maneira gradativa e crescente. Em 2021, quando eu saio da CBF, eu sou convidado para participar dessa instituição, que já existia desde 2019. Ela foi lançada por um grupo muito especializado na área de eventos, de feiras, de congressos, chamada São Paulo Feiras Comerciais, que realizava atividades da Coromoda, da Hospitalar, foi quem criou a Hospitalar, talvez a segunda feira mais importante do mundo na discussão dos temas relacionados ao sistema hospitalar do Brasil, da América Latina e do mundo, a Ré Brasil, uma série de outros eventos de muita vitória, mas os empreendedores dessa empresa São Paulo Feiras compreendeu, por estudos que estavam chegando de maneira bastante agressiva e contundente, particularmente da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e como a longevidade passava a ser um tema que migrava dos problemas previdenciários e de construção de sistemas de saúde para o tema da economia. Tanto que hoje em dia fala-se muito em economia prateada ou economia da longevidade. São diferentes os termos. E eu fiz questão na apresentação aqui, a gente poderia falar sobre a questão de saúde, de esporte, de cultura, de educação, de turismo, ou seja, o Fórum São Paulo da Longevidade tem tratado de todos os temas de maneira transversal. Há um movimento dos partidos políticos de reconhecer isso como uma pauta que pode ser, nos próximos anos, prioritária para as cidades, para os estados e para a nação brasileira. O prefeito Ricardo Nunes, já há 4 anos, participa ativamente aqui em São Paulo dos nossos fóruns. Ele constituiu um grupo de trabalho para tratar do tema, onde participam 14 secretarias municipais, muito ativa, vai lançar uma cartilha sobre esse tema, e ele, nas suas intervenções, tem levantado como um tema que tem que ser tratado nas mais variadas pastas. É isso que eu quero sugerir ao PSD também, que naquilo que for possível, estimule os prefeitos, os vereadores, os deputados e aonde forem governos, porque eu diria que é uma onda, se não for bem cuidada e planejada, ela pode ser avassaladora do ponto de vista de comprometimento do orçamento público, mas também de não compreensão do papel ativo que essa faixa etária necessariamente vai ter. Por conta disso, sabendo que o Roberto aqui estaria, eu me dediquei a fazer essa exposição rápida, trazendo muitos números que revelam as consistentes transformações hoje no cenário público, privado, institucional e familiar da conquista daquilo que no passado era chamado de fonte da juventude, né? Você tomava uma água e podia viver mais. Hoje em dia, por questões relacionadas à saúde, ao saneamento, à vacinação, à migração das doenças infecciosas para as doenças crônicas não transmissíveis, a população está vivendo mais. Se nós não compreendermos essa realidade, nós não saberemos como tratar, nem financeiramente, nem estruturalmente, essa transformação brutal da sociedade moderna. Então, vamos passar para o próximo, só para a gente poder acompanhar. Esse é um dado importante que eu relacionaria, pela presença do Eduardo Jorge aqui, chamar a atenção dos senhores, das senhoras, para a seguinte preocupação e visão.
Eu diria que nós temos duas grandes transformações de grande impacto na sociedade contemporânea. Um é o das chamadas mudanças climáticas, ou seja, os governos que não compreenderem rapidamente isso vão sofrer dramaticamente, porque não é mais, como diz o vereador Gilberto Natalini e o Eduardo Jorge, não são questões de mudanças climáticas, são dramas climáticos, urgência climática ou calamidades climáticas, né? E vão mudar profundamente a nossa realidade. Então, o futuro não é amanhã, é hoje, já está acontecendo. Na questão da longevidade é a mesma coisa. O índice de crescimento da participação da população longeva na pirâmide etária está sofrendo uma mudança estrutural. Acima de 60 anos, já no Brasil, já tem mais gente do que de 0 a 14. E isso está crescendo de tal forma que hoje a população brasileira, hoje, acima de 60 anos, já é superior a 16%. Já no último análise do IBGE, aqui na cidade de São Paulo, acima de 60, nós já temos 2 milhões de pessoas, acima de 50, 4 milhões de pessoas, ou seja, quase 40% da população. O crescimento da longevidade no Brasil já é o 6º do mundo. Na Europa já atingiu 30% acima de 60 anos. Nós chegaremos a 30% em torno de 2050. Então, só lembrando, 30% da população brasileira em 2050, nós estamos em 2025, será acima de 60 anos. Como é que nós vamos tratar essa população? Então, como está aí, um país mais inclusivo, produtivo, preparado para a revolução da longevidade. Estou dizendo isso porque a gente tem que mudar nosso mindset de que o longevo ele precisa ser bem tratado, carinhosamente cuidado, preparar institutos de longa permanência, centros de tratamento do idoso. Já não é mais isso. Isso é também para quem tiver necessidade. Mas é fundamentalmente compreender que a economia e o mercado vão ter que incluir produtivamente essa população. O ministro Haddad, espontaneamente, a semana retrasada, fala exatamente isso. Nós vamos ter que repensar o mercado de trabalho para que essa população acima de 60 anos possa ser incorporada, se possível, em jornadas mais flexíveis. Esse é outro elemento, ou seja, nós não podemos pensar o longevo num sistema de trabalho semelhante ao sistema CLT. Até porque ele pode dar contribuições por menor tempo, dentro da sua capacidade ativa, sem necessidade de ficar no ritmo de trabalho como é tradicionalmente estabelecido. Isso é palavras do ministro Haddad mostrando que já atingiu a área econômica. Semana retrasada, Roberto, eu recebi um BID que já tem 6 estudos durante 6 anos sobre a questão da longevidade. Eles já identificaram a América Latina como um centro de análise, estudo, investimento nessa questão, e já identificaram o Brasil como o melhor polo de parceria para construir com o BID, para a gente ter laboratórios, estudo, apoio e desenvolvimento de políticas. Estão nos procurando como sócios de empreendimentos que o BID pretende aqui realizar. Mas eu falo também em termos de Banco Mundial. Há 2 anos eu estive no BNDES. O BNDES fez uma grande palestra no auditório lá, com a presença de toda a diretoria. Queriam discutir um pouco o chamado pós-carreira, ou seja, os quadros do BNDES que vão que vão se aposentar, para onde que eles vão, porque são quadros da mais absoluta qualidade e vão fazer o quê no mercado? Aí eu sugeri que, além da discussão interna do BNDES, o BNDES começasse, como BID, investir recursos para apoiar a transformação produtiva dessa atividade. Então, eu trouxe isso aqui para ajudar em termos de números, se aí nos ajudar, Sérgio. Então tá lá, ó,
Em 2030, uma em cada 6 pessoas terá mais de 60 anos. Até 2070, a população acima de 65 pode ultrapassar 2,2 bilhões. E essa questão, a longevidade, já é um eixo estruturante da nova economia, do trabalho e do mercado. Esse é um dado também impressionante. A economia da longevidade, no Brasil, ela já é considerada, seja produtos e serviços, mas muito também o envolvimento de quem compra, o mercado consumidor, já envolve trilhões de dólares ao ano. Se a gente for dividir por faixa etária, já é seguramente o mercado que mais mobiliza do ponto de vista econômico, né? No Brasil corresponde a 1,7 e no mundo já se fala em 23, 24, já se aproximando de 30 trilhões de dólares ao ano. Grandes consumidores, né, de moradia, lazer, finanças, tecnologia, fala-se em 42% do mercado hoje tem suas compras feitas pela população 50 a mais. E só lembrando, a gente usa 50 para incluir mais, porque o mercado já rejeita a população acima de 50 anos, mas é essa que está comprando para si ou para a sua família, né? Então esse é um dado importante. E comprando muito pela internet, pelo mercado virtual. Aqueles que acham que a população longeva não usa, está equivocado. Usa o celular, usa o computador, usa o iPad, faz compras, se relaciona emocionalmente, socialmente. 93% já usa o WhatsApp, muita gente usando TikTok, Instagram, Facebook. Há um letramento digital de uso das redes sociais bastante expressivo. Então, a gente fala muito em crescimento sustentável envolvendo essa população e com um vetor estratégico de transformação do mercado. Esse é um dado também muito impressionante que eu falei da população. Vocês sabem que hoje nós estamos no índice próximo de 1,7 de crescimento da população, de natalidade, que é o índice já muito próximo do decréscimo da população. 2040 a gente já deve começar a encolher, só que a população 60 a mais só cresce, né? Enquanto a população que nasce decresce, a população em geral vai começar a decrescer, mas 60 a mais só cresce. E esses números são chocantes, né? 60 a mais dobrou de 8,7 para 15 entre 2000 e 2023, e como eu disse, em 2050 chegará a 30% da população. Então, você vê como tudo a gente vai ter que repensar. E eu quero insistir, é impressionante como o mundo político não tem entendido e compreendido não apenas os números atuais, mas principalmente planejar o futuro. Por isso que eu diria para vocês que a vinda aqui, o debate sobre esse tema, me parece estratégico do ponto de vista do planejamento imediato, eventualmente da construção de um núcleo da longevidade, para a gente poder pensar esse tema. Nós, por estímulo aí do Fórum da Longevidade, nós criamos a Frente Parlamentar da Longevidade em Brasília, com o apoio do vereador deputado do PSD, Gilberto Nascimento. Foi muito gentil, conseguiu fazer uma lista de 230 deputados que assinaram, mas ainda o clima no Congresso é o clima para debater o idoso, a previdência, a aposentadoria, temas que serão sempre presentes, mas são temas já envelhecidos. Não há uma renovação do mindset, do pensamento público em relação ao novo tema da longevidade, que não é só relacionado à previdência e aos temas de saúde, né? Aí tem muitos números, eu não quero ficar nos detalhes, mas é só para a gente produzir a consciência, a informação, que me parece cada vez mais relevante. E a gente fala muito em adaptação dessa nova pirâmide demográfica. Como é que a gente vai reagir a isso? Muda. São números, são dados que, claro, vou deixar tudo aí para vocês depois poderem
poderem analisar, né? Esse número é impressionante, 80 idosos para cada 100 crianças, e eu estou muito tranquilo que daqui a pouco vai mudar isso daí, vai mudar. Esperança de vida, vocês sabem, hoje está 76, para a mulher está 80, hoje em muitos países já está 80, 85, e tem alguém que brinca, que fala com os avanços genéticos de predição, já se fala, quem sabe, de começarmos a discutir a eternidade, porque tudo é possível com os avanços genéticos, né? Bom, aí são as mudanças no sistema de funcionamento, particularmente das áreas públicas, né? A questão da Previdência, que nós sabemos a dramaticidade que é, né? Cada vez mais dramático. Então, você vê como isso tem que estar relacionado. Se nós não recolocarmos essa população longeva no mercado, até para ela continuar, de certa forma, contribuindo no sistema previdenciário, não haverá jovens para isso, né? E a gente sabe, os jovens estão entrando na linha do empreendedorismo, ainda uma forte economia informal, a gente precisa mexer nisso. Outro número relevante, 25% da população, das famílias brasileiras, depende única e exclusivamente da fonte de financiamento do longevo, seja o aposentado, o pensionista, ou seja o aposentado e pensionista que voltou ao trabalho, porque as famílias não sobreviveriam se ele não voltasse a trabalhar. Então, muitas vezes volta com o empreendedorismo, porque o mercado de trabalho rejeita, né? Nós temos 16% da população acima de 60 anos, mas no mercado de trabalho, 7%, comparado a outras faixas etárias. Há uma grande resistência no mercado para contratar a pessoa longeva, por ignorância, né? Por falta de visão que esse longevo está altamente produtivo, ele tem um repertório, inclusive de informação, muito melhor que o jovem, ele tem um diálogo com a inteligência artificial muito mais eficiente, porque ele tem informações e tem capacidade de perguntar muito melhor do que esse jovem que tem uma enorme superficialidade, portanto ele pode ajudar muito com a introdução da IA numa relação de intergeracionalidade, de contribuir efetivamente para a empresa. Hoje em dia a gente já está incluindo empresas amigas do idoso, oferecendo prêmios, selos, estimulando a contratação. A Prefeitura de São Paulo tem trabalhado muito isso no sistema de emprego. Outro dia eu fui nessas lojas de contratação de pessoas, havia 1.000 pessoas acima de 60 anos e muitas empresas que foram trazidas para poder oferecer emprego para os longevos. Então, algumas prefeituras, alguns estados, o Ratinho lá em no Paraná, já definiu o Paraná como o primeiro estado brasileiro que é estado amigo do idoso, né? Foi pensado há décadas atrás aqui no estado de São Paulo, mas não foi para frente. O Ratinho se colocou de maneira muito positiva e muito moderna. Você vê, eu fico feliz, o Ratinho, PSD no Paraná, o Gilberto Nascimento em Brasília, ou seja, elementos do PSD que estão se movimentando, e eu acho que faltaria eventualmente um estímulo aqui do partido para pedir para todos os agentes políticos do PSD se movimentarem em relação a isso. Eu falei das 25% das famílias brasileiras, mas 25% depende unicamente desse recurso que vem do cidadão longevo. Mas 50% das famílias brasileiras, 50% das famílias não teriam a sobrevivência mínima se não fosse também a fonte de financiamento oriunda dos longevos. Tem um problema muito grave na sociedade moderna, que é o chamado idadismo. Idadismo. Também falar do etarismo, mas a expressão mais correta é idadismo, ou em inglês, ageísmo, ageismo. Que é um preconceito, ou seja, a gente sente isso em nós. Pesquisas recentes revelaram que 94% da população é idadista. Tá.
94% da população é idadista, inclusive os longevos, são idadistas contra si próprios, porque trouxeram isso de uma cultura. Você vai se aposentando, vai se recolhendo, inclusive tem uma aposentadoria vem de aposento. Você fica naquele lugarzinho esperando a morte chegar. A gente tem que combater esse novo preconceito identificado. Ele, em termos proporcionais, é até mais forte do que o racismo, o de gênero, do homossexualismo e tal. Ele é mais universal e mais estruturante, por conta, desde criança a gente vem falando do vovô, da vovó, do velhinho, da bengala. Até recentemente o símbolo do idoso era a pessoa de bengala. Esse símbolo é de 60 anos para mais. Eu não consigo me imaginar naquele símbolo. Eu tenho 71, né? Vocês aqui têm acima de 60 anos. Vocês se veem de bengalinha daquele jeitinho, tá certo? E mesmo que visse, é uma forma preconceituosa de se manifestar, né? Se usar bengala também não é nada que não seja digno, né? Mas é uma expressão que mostra como que a sociedade se relaciona. Então, esse é um tema importante, mas ele é tão estruturado na gente, na nossa cultura, nas nossas relações, você imagina na empresa, né? E quem comanda a área de marketing para divulgação de produtos, quem comanda a área de RH das empresas em geral, são pessoas jovens, de 30, 35, 40 anos. Então, essa já tem na sua produção de inclusão da pessoa idosa ou de manifestação dos seus produtos essa visão idadista. Para ter uma ideia, a gente tem falado com muita gente da área de marketing e tal, o mercado é resistente, não quer ver seus produtos vinculados à pessoa idosa, né? Não quer ver, porque acha que isso depõe contra o produto. Eu falei com agências de marketing, fizeram pesquisas, né? Apesar do produto 42% consumidor ser longevo, eles não querem identificar o produto com a pessoa longeva. Então, vocês veem como a gente tem uma longa tarefa pela frente, né, que se reflete na nossa compreensão e no nosso dia a dia. Aqui tem alguns dados que eu vou só me apoiar aqui, só para lembrar o que a gente precisa fazer, né? Para mexer nessa história. Requalificação profissional, isso é um dado muito importante. Muitas escolas hoje já estão abrindo cursos para requalificar, não apenas na área do letramento digital, mas em novos estímulos de conhecimento profissional. Muita gente, só a USP está oferecendo 10 mil vagas, quem quiser pode se inscrever, sem vestibular, de graça, para frequentar muitos cursos da USP, muitos cursos, seja para qualificação profissional, seja por incorporar conhecimento. Por exemplo, eu vou me inscrever lá em curso de filosofia, sociologia, política, eu quero aprender a vida inteira. Esse é um dado importante, é o learning permanente, né? Lifelong learning, tá certo? Você não pode parar de aprender, até porque isso vai reduzir depressão, ansiedade, ideação de suicídio, você partir para drogas, partir para bebidas, partir para jogos, né? Ludopatia é uma coisa que eu, Rubens e o Januário temos estudado muito, é a doença, o vício de jogos. Aonde que ele se abate mais? No idoso e no jovem. 37% da população brasileira hoje joga e está se viciando, até porque o meio, de certa forma, combater a depressão, que já é a terceira doença no índice das doenças mais prevalentes da sociedade brasileira. Hipertensão, diabetes e depressão. E depressão muito forte na população longeva, seja por tratamento inadequado da família, dos filhos, dos netos, dos parentes em geral, dos vizinhos e do setor de incorporação dessa população, né? Então, muitas escolas, já tem empresas
que faz o cadastramento da pessoa longeva, já identifica vagas de trabalho para poder fazer a conexão entre os dois. Muitas empresas estão ganhando selos aging friendly, para mostrar que elas estão começando a incorporar. Na China, por exemplo, a idade limite para começar o idadismo é 35 anos. Após os 35 já tem uma rejeição. A China ainda pode fazer isso, porque tem uma enorme população ainda jovem, mas já está começando a se preocupar, porque lá já está começando a nascer menos do que está vivendo. E como as condições sociais da China já estão mudando, começa a ser um problema também na China. Então, mercado de trabalho, educação, sistemas de saúde. Talvez o Eduardo Jorge Januário pudesse falar mais. O sistema de saúde, se não investir em promoção, prevenção, predição, engajamento da população, não vai suportar o impacto financeiro. Não vai, porque não pode só tratar das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, as doenças hoje na área de saúde mental. Nós temos que evitar as pessoas ficarem doentes, fazerem jornadas de acompanhamento, estimularem a atividade física, convívio social, hidratação, você ter uma alimentação mais adequada, porque tanto o sistema público e privado estão entrando num colapso, porque cada vez mais o sistema de saúde é caro, uma internação é terrível. A gente tem experiência na nossa empresa de telemedicina de fazer toda a prevenção na área cardiovascular, de arritmias, de infarto do miocárdio, que quem tiver arritmia e infarto do miocárdio, o custo para o sistema de saúde vai ser violentíssimo. Um derrame cerebral, o stroke, que aconteceu, vai fazer com que o sistema de saúde gaste $40 mil até o final da vida. E normalmente custo familiar também. O derrame cerebral acontece por uma fibrilação atrial, uma arritmia, falta de cuidado em relação ao colesterol, triglicéridos. Ou seja, a medicina preventiva, promotora, engajada, tem que crescer como política pública. E não está hoje. Hoje ela é essencialmente hospitalocêntrica ainda, apesar da luta do Eduardo Jorge, do Natalini, do Padilha, de tanta gente aí, do Januário, que construiu do sistema de saúde, ainda ela é muito voltada para o hospital. O hospital não suporta essa carga violenta, sem prevenção e sem promoção. Então, sistemas previdenciários, mercado de trabalho, sistema educacional, sistema de saúde. Na área do turismo, da cultura, um exemplo, 67% do turismo por navio é feito pela população 60 a mais. Isso é explosivo, O turismo hoje, em grande parte, é feito pela população que tem recurso, tem tempo, tem vontade, quer ter convívio social. Você imagina uma indústria de turismo que pode crescer, e o Brasil... Acho que aí tá bom. E o Brasil é um país riquíssimo em turismo. Imagina o que a gente poderia atrair de turismo internacional se a gente criasse as condições de recepção. Hoje eu fiquei sabendo esses dias qual a população turística que vai à Aparecida do Norte. Vocês têm ideia? Tem ideia, Eduardo? O turismo no Brasil tem 6 milhões de pessoas de fora. 6 milhões. Aparecida do Norte, 12 milhões por ano. Por ano. Religioso. E são Bom Jesus dos Perdões, Bahia, Nazaré, tá certo? A gente podia fazer loucuras com isso, mas tem que... E quem faz esse turismo? Grande parte é longevo. São João no Nordeste? São João... Não, a gente teria as nossas praias... O Brasil nunca teve uma proposta turística relevante, tá certo? Vocês têm ideia quantos turistas tem em Las Vegas por ano? É um turismo muito longevo. O Brasil, 6 milhões. Só Las Vegas tem 45 milhões.
Disney, Paris, o que eles têm mais que nós, né? O Brasil não tem programas para isso e vai atingir essa população, que gera dinheiro, gera alegria, gera encontros, né? Quando eu era secretário de esportes, nós fizemos um programa chamado Vem Dançar. É um programa de atividade física, de lazer, de encanto, de namoro, para a população longeva. Vem dançar só para a população longeva. Semana retrasada, 24 anos depois de implantação desse programa, eu fui aqui no Ibirapuera, tinha 6.000 pessoas dançando ao som de Moacir Franco. Lembra Moacir Franco? Moacir Franco. O amor é verde. O amor é verde. Luiz Airão, orquestra, ou seja, é fantástico isso que a gente poderia fazer, né? Então, finanças, lazer, turismo, ou seja, nós temos capacidade, como está dito aí, transformar a longevidade em vantagem competitiva, né? Nós temos muita gente, pode ser um ativo gigantesco para o novo mercado de trabalho, a gente vai reduzir drasticamente a depressão, a falta de alegria dessa população, a integração social, propósito de vida. A gente pode crescer muito na área de academias, a gente teria que melhorar as calçadas das cidades, repensar a arquitetura, fazer com que as pessoas caminhem, porque só caminhar tem uma atividade que a gente, uma apresentação que a gente faz para mostrar para secretários de esportes, né? A gente podia, junto com o PSD, fazer umas caravanas na área de esportes, aí, mostrar como que caminhar, pessoal, reduz. O indivíduo que caminha 10.000 passos 3 vezes por semana, ele reduz 40% a hipertensão e diabetes dele. Se ele não quiser caminhar 10.000, 5.000 passos, reduz 32% hipertensão e diabetes. É ridículo, né? A gente prefere o remédio para o diabetes, prefere colocar numa UTI o que tem crise hipertensiva, quando os movimentos são muito mais fáceis, baratos e lógicos, né? E isso envolve, por isso que eu acho muito importante aqui, envolve os prefeitos e os vereadores entenderem as mudanças que as cidades devem fazer para melhorar a vida dos seus longevos, estimulá-los para a atividade física. O Drauzio Varela fez uma palestra esses dias, perguntou, mas se tiver que escolher uma coisa, porque para você ter longevidade precisa você comer de maneira adequada, você precisa se hidratar de maneira adequada, você precisa ter atividade física adequada, um sono adequado, ter um propósito de vida, alegria de viver. O que custa isso? Eu não falei nada em remédio, nem equipamento hospitalar, não falei nada. Isso é educação para uma nova vida, educação em saúde, é educação permanente, tá certo? Você dá novos elementos de alegria para as pessoas, é readaptar ao novo mercado, é mudar as características das cidades, que é uma coisa que está na mão e que eu sei que é de baixo investimento, mas de grande economia a longo prazo. Grande, ou seja, só na área de saúde a economia que a gente pode ter é muito relevante, né? Então, não sei se tem mais alguma coisa, sei que eu estou cansando vocês aqui, falar isso para o Roberto, que eu sei que na cabeça dele é uma bússola de compromisso com a sociedade, pode ser aquilo que o Sérgio Rondino falou, é um problema, mas pode ser uma grande solução. Estado, mercado, sociedade, instituições, partidos políticos, parlamentos, né? Vamos fazer políticas públicas para a juventude. Queria propor aqui, quem sabe, criar o núcleo da longevidade, criar uma cartilha que a gente pode ajudar muito para os prefeitos e vereadores, para desenvolver essas políticas nas suas cidades, eventualmente fazer caravanas do PSD aí para discutir esse tema, né? A gente pode fazer no estado de São Paulo, pode fazer aí no Paraná, pode fazer em todo lugar. Eu não estou me colocando para fazer, não, estou propondo, porque são questões ativas e eu queria oferecer um stand para vocês no fórum,
para vocês estarem conosco lá. O fórum terá 20 congressos, seminários, debates, painéis, vai ter a primeira conferência internacional Cidade Amigas do Idoso, que é um programa da Organização Mundial de Saúde que defende o envelhecimento ativo e saudável. Antigamente era só saudável, hoje é ativo, é o idoso fazendo coisas, aquilo que ele quiser e puder, ativo e saudável. É um programa da Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura se cadastrou, é candidata, vai ganhar o diploma, e nossa ideia é todas as cidades brasileiras terem o título Cidade Amiga do Idoso da Organização Mundial de Saúde, como o Ratinho no Paraná está se comprometendo a fazer no seu estado. Esse é o fórum, né? Como está lá, vocês vão ver mais de 20 conferências, congressos, encontros, vamos debater todos os temas imagináveis, em todas as áreas, educação, saúde, cultura, turismo, trabalho, empreendedorismo. O Melis, presidente do Sebrae, ele introduziu o grupo para estudar longevidade dentro do Sebrae. O Sebrae hoje pode ajudar muito no empreendedorismo longevo. A cidade de São Paulo tem um grupo terceirizado, contratado, para identificar longevos casa por casa na cidade de São Paulo. É um trabalho absolutamente lindo. E a gente tem o patrocínio, além da Prefeitura, do Itaú, do BMG, do Safra, do Mercantil. Esse é um dado importantíssimo, Roberto. O sistema financeiro, quando ele se movimenta, é porque tem alguma coisa acontecendo. O sistema financeiro nos procurou esse ano pela primeira vez, fora o Itaú, que já está há vários anos, pela primeira vez, porque eles estão preocupados com a chamada educação financeira do longevo. O que é isso? Ele identificou que uma parte do dinheiro da sociedade está na mão dos longevos. Então ele quer educar o longevo para aplicar, para investir, para economizar e para saber gastar. Então, a transformação já está acontecendo. E nós queremos que ela aconteça junto com esse grandioso partido político que é o PSD. Viver mais e viver melhor.